Oi, oi! Eu sou a Mari, eu falo sobre entretenimento de forma geral aqui no YouTube, sobre músicas, séries, filmes, livros e assuntos relacionados. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Como você já deve ter visto pelo título do vídeo, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dos detalhes na construção da narrativa da série WandaVision. Eu amo WandaVision, eu amo a história de WandaVision, eu acho que essa é sim uma das melhores séries lançadas nos últimos tempos. E eu acho que uma das coisas que fazem com que essa seja uma produção de muita qualidade é justamente o cuidado que a produção da série tem com os detalhes, como a série incorpora elementos visuais, narrativos, para ajudar a contar o que eles precisam contar de uma forma diferente e mais criativa, mais inteligente também. E aí, ao longo desse vídeo, eu vou comentar sobre alguns desses recursos, alguns desses detalhes mesmo, que aparecem ao longo dos 9 episódios da temporada de WandaVision e como eles se relacionam com a construção da narrativa. Vou tentar fazer isso de maneira simples e breve, sem muita enrolação. Espero que vocês gostem, espero que faça sentido para vocês e que eu consiga me expressar direito. Eu acho que o primeiro ponto dessa nossa conversa é a homenagem que WandaVision presta a diversas sitcoms, a diversas séries de comédia, ao longo de alguns dos seus episódios. E esse ponto vai guiar muito da nossa conversa por aqui. Eu já fiz um vídeo mencionando todas as referências e quais sitcoms inspiraram cada um dos episódios de WandaVision. Então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado para você poder assistir caso você ainda não tenha visto. E aqui eu vou falar sobre esse assunto com foco em outras partes, em um outro contexto. Então, em WandaVision, como vocês sabem, alguns dos episódios homenageiam algumas décadas da televisão, focado nos programas televisivos, nas séries de TV do gênero de comédia. Então, o episódio 1 homenageia a década de 50, o episódio 2 a de 60, o 3 a de 70, o 5 a de 80, o 6 a de 90 e o episódio 7 homenageia basicamente a primeira década dos anos 2000. Em WandaVision, a Wanda cria uma nova realidade como escape para a dor, para o luto, para a tristeza que ela está enfrentando depois que o Visão, que era o seu parceiro e o amor da vida dela, acaba morrendo no filme Vingadores Guerra Infinita. Então, ao longo da série, a gente foi observando esses dois personagens e outros personagens da série também inseridos em cenários e ambientações que homenageavam as principais sitcoms que existiram ao longo dos anos. No episódio 8, a gente foi entender como a série conectou essa criação, essa ambientação à história real. Então, a Wanda, ela adorava assistir sitcoms quando ela era pequena e era uma maneira de escape para ela da realidade, ela fazia isso em família e foi durante um momento em que ela e a sua família assistiam a uma sitcom que a casa dela foi bombardeada e que os pais dela morreram. E a partir disso, a jornada dela, que é uma jornada muito difícil, muito complexa, de muitos traumas e muita dor, teve início. Então a série conseguiu conectar essa homenagem que ela queria fazer à televisão dentro da narrativa da história, dentro da história. Já que a série justifica o uso desses recursos e dessa ambientação. E aí muito desses 6 dos 9 episódios que são ambientados em séries de comédia, vem justamente dos recursos utilizados nas séries de comédia, nas sitcoms que são homenageadas nesses episódios. Um exemplo disso é a coloração e a qualidade da imagem. Então, os 2 primeiros episódios se passavam numa época, décadas de 50 e 60, onde as produções televisivas eram, em sua maioria, no preto e branco. Então, esses 2 episódios são no preto e branco. No episódio 3, a gente já está na década de 70, então a imagem é colorida. Mas ainda assim, ela não é nada próxima da imagem que a gente está acostumado a ver hoje na televisão e no cinema. Um outro elemento que é muito importante nisso do que a gente está conversando é a proporção da tela, a proporção da imagem. Então, nos episódios 1, 2 e 3, a gente tem uma proporção de tela que ela é 4:3, fazendo referência à programação das décadas de 50, 60 e 70, que tinham essa proporção de imagem. Nos episódios 5, 6 e 7, a tela já ganha uma proporção 16:9, que é a tela cheia, é a tela de imagem que a gente conhece, que a gente assiste hoje em dia.
Mas o mais legal sobre esse tópico das proporções que a série usa na tela vem dos momentos em que a gente está fora da realidade que a Wanda criou. Então, nos momentos em que a gente está dentro da realidade da Wanda, na realidade criada por ela, a gente vê as proporções 4:3 ou 16:9. Mas sempre que a gente está acompanhando uma cena que não faz parte da realidade da Wanda, que não foi criada pela Wanda, a gente vai para uma proporção 21:9. E aí a série brinca alterando as proporções ao longo das cenas quando faz sentido. Então, por exemplo, no episódio 5, que a gente é ambientado dentro da realidade da Wanda e fora dela, essas proporções elas se alteram. E isso dá a dica pra gente entender onde a gente está em determinada cena. Além do que a gente está vendo, além da história, do cenário dos personagens, esse recurso técnico também colabora para a gente compreender quando aquela realidade é de fato real para a série ou quando ela é uma criação da Wanda. As aberturas de cada um dos episódios, na verdade dos episódios 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, que são os episódios que fazem homenagem a sitcoms, também seguem as características das aberturas das séries de cada década. Então a abertura do primeiro episódio parece as aberturas das séries da década de 50. O episódio 2 tem uma abertura que parece aberturas de séries da década de 60 e assim por diante. A abertura de cada um desses episódios incorpora os elementos e o estilo de cada década. Cada abertura também tem uma música de fundo que acompanha essa abertura. E de novo, as músicas, a trilha sonora, as músicas cantadas que aparecem nas aberturas desses 6 episódios, também seguem os padrões de cada época, sonoramente, musicalmente. Mas aí se a gente pensar também na parte lírica, eu sinto que cada uma dessas 6 músicas, que servem para os episódios 1, 2, 3, 5, 6 e 7, também contam parte da história. As letras dessas músicas falam um pouquinho sobre o que está acontecendo naquele momento na realidade da Wanda com ela e com a família dela. Inclusive, as letras elas vão ficando menos alegres e mais questionadoras conforme a temporada vai se desenvolvendo. Então, nos episódios 1, 2 e 3, as aberturas são mais alegres, são mais divertidas. Mas a partir do momento em que essa realidade da Wanda começa a ficar mais instável e os personagens ao redor dela, o Visão principalmente, começam a questionar o que está acontecendo ali, as músicas também vão ficando um pouco mais incertas na letra. A última música cantada que a gente tem em WandaVision aparece no final do episódio 7, que é o episódio onde a gente descobre, é o final do episódio em que a gente descobre que a Agnes é a Agatha Harkness. Então esse episódio número 7 termina com uma outra música, que é a única música cantada da série que não faz parte das aberturas, mas foi uma música composta para a personagem da Agatha, para a revelação dela. E essa música ela também é uma música mais vilanesca, que incorpora alguns elementos bastante característicos e caricatos desse tipo de situação e que conta um pouco sobre a jornada da Agatha até aquele momento. Também ainda pensando nos episódios 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, dois outros elementos que são incorporados das séries de TV de cada década são a edição e os efeitos especiais. Então, por exemplo, nos episódios 1 e 2, os efeitos especiais são ruins, mas eles são propositalmente ruins, porque eles são inspirados nos efeitos especiais que eram utilizados nas décadas de 50 e 60. E aí, os efeitos vão melhorando ao longo dos episódios. Os cortes de edição também vão melhorando ao longo dos episódios. Nos primeiros episódios, os cortes são mais secos, as transições são mais secas. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai se aproximando dos episódios em que as homenagens são feitas às séries mais recentes, esses cortes, essas transições vão ficando mais leves e sutis, imitando o desenvolvimento dessas técnicas. Quando a gente pensa nos cenários desses 6 episódios, é a mesma coisa. A casa da Wanda e do Visão, que é onde a maioria das cenas acontece, ela vai sofrendo alterações. A gente vê a decoração da casa deles mudando conforme os episódios vão passando, também, de novo, se adequando às características de decoração de cada década e de cada sitcom que está sendo referenciada ali. Além disso, as narrativas que acontecem também de forma coadjuvante nesses mesmos 6 episódios, nos episódios que homenageiam as séries de TV de cada década, também se adequam
as décadas que estão sendo homenageadas. Então, por exemplo, no episódio 2, a gente vê alguns personagens, em alguns momentos, conversando sobre o comunismo, sobre como o comunismo era visto como algo negativo, como uma ameaça, sobre o medo do comunismo que pairava na sociedade. Nos episódios 1 e 2, a gente vê uma representação muito clara do papel da mulher na sociedade nessas 2 décadas. Isso vai seguindo dessa forma nos outros episódios também. Eu também já fiz um vídeo exclusivo dedicado a uma análise dos comerciais que aparecem nesses 6 episódios também. Vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado. Mas, de forma geral, os comerciais eles são usados como um recurso para sutilmente indicar para o público que tem algo errado acontecendo ali. Mesmo em episódios onde as coisas estão mais leves e a gente está totalmente inserido na realidade da Wanda. Ainda assim, esses comerciais aparecem de maneira muito, muito sutil, avisando de alguma forma que tem alguma coisa errada, que aquilo não é o que parece. E os comerciais, eles também se adequam a cada uma das décadas, né? Acho que isso eu não preciso nem falar. Na minha opinião, na análise que eu fiz nesse vídeo aqui que tá aqui do lado, os comerciais também têm uma forte relação com os momentos traumáticos da vida da Wanda, com coisas que realmente se tornaram dores, tristezas e grandes sofrimentos para ela ao longo da vida. Por último, mas não menos importante, porque esse é um dos recursos que eu mais gosto na série, a gente vai falar brevemente sobre os nomes dos episódios. Então, se você prestou atenção nos títulos de cada um dos episódios, você também conseguiu observar uma espécie de metalinguagem sendo usada aqui. Eu vou falar especificamente dos episódios 4, 8 e 9 primeiro. Então, o nome do episódio 4 é Interrompemos esse Programa. E aí, no episódio 4, a gente não acompanha nada da realidade da Wanda. A gente não tá dentro da realidade da Wanda, né? A gente acompanha a realidade dela, mas de fora. Então, a gente não tá assistindo as sitcoms que ela cria nessa realidade. Por isso, o nome do episódio 4 é Interrompemos essa Programação, que é uma frase muito usada na hora de fato, interromper uma programação na televisão aberta. Já no episódio 8, o título em português eu acho que ficou nos episódios anteriores, mas em inglês é Previously On, que é a frase usada em praticamente todas as séries na hora que os episódios vão começar e aquele episódio vai recapitular acontecimentos importantes dos episódios anteriores. Então, em WandaVision mesmo, quem assiste em inglês consegue perceber. Previously on WandaVision. Então, todas as séries utilizam esse recurso. E aí o episódio 8, ele é justamente o episódio em que a Agatha Harkness pega na mão da Wanda e leva ela de volta para o seu passado. Então, anteriormente, foi isso que aconteceu na vida da Wanda e é por isso que a gente está nessa situação dessa série, no contexto que a gente está inserido nesse momento. O último episódio da série, ele leva o título em inglês de Series Finale, que é o nome que todos os últimos episódios de séries levam. Então, qualquer série, quando ela vai colocar no ar o seu último episódio da história, normalmente ele tem um título normal, mas ele é chamado pelo público, pela mídia, por todo mundo, de Series Finale, que é tipo o final da série, literalmente. Eu acho que em português o título desse episódio ficou como Grande Final. Então, pra gente no Brasil, no português não faz tanto sentido observar esses títulos como metalinguagem. Só faz sentido se você já conhece esses termos previamente. E aí os outros títulos dos outros episódios também dão algumas dicas e tem tudo a ver com o que o episódio está abordando. O primeiro episódio chama Gravado ao Vivo com Plateia. E é de fato um episódio onde a gente ouve as risadas da plateia. E é assim que a maioria das séries era gravada antigamente. O episódio 2 chama Não Mude de Canal, já prevendo que o público estaria ali estranhando, passando por um estranhamento nesse começo de temporada. O episódio 3 se chama Agora em Cores e é bastante autoexplicativo porque é o episódio em que a série ganha cor. O episódio 5 chama Em um Episódio Muito Especial e é onde acontecem várias coisas especiais. A participação do Pietro, a aparição dele, os gêmeos crescendo num período de tempo muito menor do que o esperado, o Visão começando a perceber que tem algo errado ali. Tudo isso acontece nesse episódio. O episódio 6 se chama Um Halloween Assustadoramente Inédito e é um episódio especial de Halloween, como várias séries costumam fazer no meio das suas temporadas. E por último, o episódio 7 se chama Derrubando a Quarta Parede, já que esse episódio homenageia séries que derrubavam a quarta parede, que conversavam diretamente com o público e, claro, incorpora esse recurso ao longo da narrativa.
Se a gente não presta atenção, esses detalhes eles podem acabar passando despercebidos. Ou mesmo que eles não passem despercebidos, talvez a gente não dê a importância devida a eles. Na minha opinião, esses detalhes eles são muito importantes. Na minha opinião, esses detalhes são parte muito importante da qualidade surreal que WandaVision tem. Eu acho que a série soube incorporar muito bem elementos de narrativa, técnicos, visuais e até sonoros para contar uma história que já era uma ótima história. Então, tomar esse cuidado deixou tudo ainda melhor, deixou uma série que já era muito boa ainda melhor. E aí, vocês repararam nesses detalhes? Eles foram importantes para vocês da mesma forma que foram para mim? Me contem nos comentários se vocês tiverem assistido esse vídeo até o final. Tá bem? Obrigada por terem me assistido. Se gostaram do vídeo, deixem um joinha, me ajuda muito. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo grande e tchau!